E aí, galerinha, aqui começa a nossa segunda videoaula da disciplina de CFB. Nós vamos dar continuidade ao assunto de reprodução da última aula. Na última aula nós falamos sobre reprodução em relação à reprodução assexuada. Nessa videoaula nós vamos falar sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada. Como ela se caracteriza? Ela se caracteriza essencialmente de reprodução sexuada, a ocorrência que consta de células essencialmente formadas por finalidade produtiva chamadas de gametas. Na reprodução sexuada, há três características básicas que definem esse tipo de reprodução: a produção de células haploides por meiose, que são chamadas de gametas, a união de duas células haploides, que é formada por um conjunto de cromossomos, para formar um novo indivíduo diploide que vai possuir dois conjuntos de cromossomos, e a formação de seres geneticamente diferentes dos seus genitores. No entanto, do ponto de vista evolutivo, esse tipo de reprodução ele pode aumentar a probabilidade de uma espécie sobreviver às modificações do meio ambiente, ou seja, a sua capacidade adaptativa. O que ele quer dizer com isso? Que muitos seres vivos, ao longo da sua evolução no ambiente, no planeta, sofreu várias modificações no seu ambiente, a questão de clima, alimentação. E a reprodução foi uma das formas que esses organismos tiveram para perpetuar a sua espécie ao longo do tempo no planeta. Por exemplo, o sapo, que ele, ao longo do tempo ele conseguiu adaptar a sua cor ao ambiente onde ele vive. Como, por exemplo, o sapo cururu, ele se camufla na floresta em meio às folhas, porque ele a cor amarronzada, ele se confunde bem com as folhas secas que caem das árvores no chão. Então é uma forma dele que ele se adaptou para sobreviver na natureza e também para se proteger de seus predadores. E a reprodução foi uma das formas dele conseguir, ao longo desse tempo, reproduzir novos descendentes que se perpetuaram ao longo da sua sobrevivência. E a união dos gametas é chamada de cariogamia, onde ela provoca novas combinações de cromossomo nos descendentes, levando à variação nas suas características e aumentando a possibilidade da evolução da espécie. Então, a união dos gametas e a combinação do material genético de um descendente é chamada de cariogamia. A reprodução sexuada existe tanto em animais quanto em vegetais, sendo mais comum e evidente nos animais. Os gametas eles vão se formar em órgãos especiais denominados gônadas sexuais. As gônadas e gametas recebem denominações diferentes dependendo de um indivíduo ser animal ou vegetal. Como a gente vê aqui na nossa tabela, nos animais do sexo masculino, as gônadas é chamada de testículos e o gameta é o espermatozoide. No feminino, a gônada são os ovários e o gameta é o óvulo. Nos vegetais, do sexo masculino, as gônadas é chamada de anterídeos e o gameta é anterozoide. No feminino, é chamado de arcagônio e o gameta é a oosfera. E os tipos de reprodução sexuada nos organismos, que podem ser monóicos e dioicos. Os monóicos são os organismos que possuem os dois sexos no mesmo indivíduo, que são chamados de hermafroditas, como alguns caramujos e até mesmo a minhoca. Os dioicos são os demais indivíduos que têm os sexos separados,
aonde a fêmea vai ter o gameta feminino e o macho o gameta masculino. E vamos falar sobre os tipos de reprodução desses indivíduos. A reprodução sexuada em bactérias, que é a tipo de conjugação, chamada de conjugação. Na conjugação bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, que é o macho, para uma receptora, que é a fêmea. Isso acontece quando de microscópio tubos proteicos, chamado de pili, que a bactéria macho possui em sua superfície. O fragmento de DNA é transferido e se recombina com o cromossomo da bactéria fêmea, produzindo novas misturas genéticas que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. É o que a gente está vendo aqui na nossa imagem. Aqui nós temos a bactéria macho e aqui a bactéria fêmea. Aí essas bactérias, o macho vai fazer a doação e a fêmea, como receptora, vai receber esse material genético aqui através desse tubo aqui, como se fosse um fio de cabelo, ou até mais fino, muito mais fino do que um fio de cabelo, que é chamado de peeling, aonde ele vai fazer a troca de material genético aqui com a bactéria fêmea. E aí vai ocorrer a fecundação, e esse material genético vai ser dividido, transferido para as células das bactérias, as células filhas, que vão dar a continuidade no ciclo na próxima divisão celular. A reprodução sexuada dos fungos, que é a reprodução, ela se inicia com a fusão das ínfas haploides, com um conjunto de cromossomos, que vão caracterizando a plasmogamia, que é a fusão do citoplasma. Aí os núcleos haploides geneticamente diferentes, provenientes de cada ínfa parental, de um macho ou de uma fêmea, eles vão permanecer separados na fase anterocariótica, ou seja, N mais N, ou seja, um núcleo haploide mais 8 núcleo haploide. Posteriormente, a fusão nuclear, que é a cariogamia, gera núcleos diploides que dividem-se por meiose, produzindo os esporos haploides. A reprodução dos fungos, ela se dá através aqui do micelo externo, né, aquele que fica fora da terra, aquele que a gente vê do fungo, lá do cogumelo, e embaixo dele aqui desse disco do cogumelo é onde estão as ínfas, e nelas que estão presentes os esporos, que vão ser fecundados e vão ser liberados para o ambiente. Quando eles são liberados para o ambiente, ao cair no substrato, eles vão fazer a germinação. Quando eles vão germinar, esses esporos vão formar aqui os micelos, que são os que ficam debaixo da terra. E aí esse micelo ele vai amadurecer, vai crescer, vai se desenvolver aqui de novo um novo cogumelo, e assim vai dando o ciclo de reprodução dos fungos, certo? A reprodução sexuada das gimnospermas. Das gimnospermas nós vamos ter nos estróbilos maiores, que são considerados os femininos. Cada esporângio é chamado de óvulo. Então, e produzem por meiose um megaporos ou macroporos. O megaporo ele vai ficar retido no esporângio e ele não vai ser liberado, como ocorre com os esporos das pteridófitas, que são as samambaias. Eles vão se desenvolver no interior desse óvulo, e o megasporo origina um gametófito feminino.
Nesse gametófito feminino surgem os arcagônios. E no interior de cada um deles, eles vão se diferenciar em uma oosfera, que é o gameta feminino. Aqui, como a gente está vendo aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, o cone masculino e o cone feminino da gimnosperma. O masculino, ele vai liberar aqui o grão de pólen, olha aqui, os grãos de pólen vão ser liberados pelo vento, e esses grãos de pólen aqui, ó, aqui nesse megasporo aqui, ó, nessa estrutura, eles vão entrar e vão fecundar aqui o óvulo e formar a oosfera. Quando ele fecundar essa oosfera, fazer a fecundação aqui, ocorrer a fecundação, vai logo ocorrer o crescimento do tubo polímico. Quando esse tubo polímico crescer, vai começar a formação do embrião e vai ter a reserva, né, nutricional para esse embrião se desenvolver, que é da semente, e aí ela vai ser liberada, vai cair no solo e vai formar uma nova planta. Nós falamos sobre os estróbilos maiores, que são a parte feminina da gimnosperma. Agora nós vamos falar sobre os estróbilos menores, que é considerado os masculinos, cada esporângio, também chamado de saco polímico. Produz por meiose numerosos microesporos. Desenvolve-se no interior do saco polímico cada microesporo, originando um gametófito masculino, também chamado de grão de pólen. O gametófito masculino jovem, aí a ruptura desse saco polímico libera inúmeros grãos de pólen leves, dotados de sua expansão laterais e aladas, por isso que eles são carregados pelo vento. E assim é que se dá o ciclo de reprodução sexuada da gimnosperma. Ela vai ter o arcagônio, que é a parte feminina, e o esporângio, que é a parte masculina da planta, e vão liberar os seus gametas. O macho libera o gameta, que é o pólen, que vai fecundar a semente feminina, a parte feminina, e gerar a origem do embrião, que vai ser liberado e formar uma nova planta. A reprodução sexuada de invertebrados, quando esses espermatozoides ou gametas masculinos estão maduros, eles saem pelo ósculo junto com a corrente da água. Aqui, ó. Aí nós vamos ter o ósculo, o ósculo abre, aí libera aqui o gameta masculino é liberado, e o ósculo é esse orifício de entrada aqui, ó, da esponja. Entra e penetra a outra esponja, onde ele fecunda o óvulo, que é o gameta feminino. Após a fecundação, que é interna, forma-se a célula ovo ou zigoto, que se dissolve e forma a larva. Ó, ele vai ser o ósculo, solta a larva, que é essa daqui, e a larva ela sai do corpo da esponja, nada com a ajuda dos seus cílios, e se fixa, por exemplo, numa rocha, onde se desenvolve até originar uma nova esponja. A reprodução sexuada dos molúsculos, que é os poliplacóforos, bivalves e gastrópodes primitivos, são dioicos. Eles vão liberar a gameta na água, portanto, a fecundação externa tem dois estádios lavais, o tracóforo e o viege. A maioria dos gastrópodes é monóica e apresenta uma gônada hermafrodita, que é o ovo-teste, e ocorre a fecundação externa. Os cefalópodes, que são o polvo ou a lula, são dioicos e utilizam os seus tentáculos para colocar um pacote de espermatozoide no manto da fêmea. O camaramujo de jardim, durante a cópula, aproxima-se e encosta os seus poros genitais nos do parceiro, fecundando reciprocamente. E esses ovos se desenvolvem e eclodem, originando novos indivíduos. A reprodução sexuada dos anelídeos. Essa reprodução sexuada dos anelídeos, que são as minhocas,
ela é uma fecundação cruzada. Nesse processo, elas se entrelaçam e encostam as porções inferiores do corpo, nas quais existe o poro genital masculino e o poro genital feminino, este último localizado na região do corpo da minhoca, que é chamado de clitério, que é essa estrutura aqui, tanto na minhoca macho como na minhoca fêmea, tem esse clitério. Dessa forma, eles vão trocar os espermatozoides, que ficam armazenados dentro dessa bolsa aqui, que é chamado de receptáculo seminal. A fecundação da minhoca ela vai ocorrer quando os óvulos estão prontos e os espermatozoides armazenados, eles saem e se encontram com eles num casulo fabricado pelo clitelo. Aí aqui ocorre a união do óvulo e do espermatozoide. Após essa fecundação, o clitelo do casulo é eliminado do corpo da minhoca e é lançado no solo, aonde após umas 3 horas, após 3 horas, as minhocas se formarão e sairão do seu casulo. A reprodução dos artrópodes, eles são animais dioicos, seja do sexo separados. Nos artrópodes terrestres, a fecundação se dá internamente e nos aquáticos, a maioria das vezes, ocorre externamente. Em vários deles, há a presença de diversos estágios larvais, para chegar ao estágio adulto, também conhecido como ímago, e o indivíduo passa por uma ou diversas metamorfoses. Aí nós vamos ver essas metamorfoses que ocorrem nesses artrópodes, que ocorre por desenvolvimento direto, que esses artrópodes chamados de ametábolos, que é sem metamorfose. Nesse grupo, o desenvolvimento é direto, ou seja, o estágio larval ele ocorre sem estágio larval. A partir da eclosão do ovo, surge um organismo jovem semelhante ao adulto de sua espécie, porém com amadurecimento sexual em formação. O exemplo é o aqui que a gente está vendo, que é o da traça, aquela que come os livros na biblioteca. Olha, ela vai sair o ovo. Quando esse ovo eclode, o indivíduo que nasce já nasce com a mesma forma dele quando você é adulto. A diferença é que ele vai ter as fases aqui de desenvolvimento de jovem para adulto. Aí ele não vai ter estágio larval. O desenvolvimento indireto da metamorfose incompleta, que é dos artrópodes chamados de hemimetábolos, que é chamado de metamorfose incompleta. O desenvolvimento ele é indireto, o ovo ele vai eclodir, um organismo ele não tão semelhante ao adulto, que é o chamado de ninfa ou ímago, posteriormente se diferenciando quando ele for já adulto. O exemplo é o dos gafanhotos. A fêmea ela vai fazer a cópula do ovo no solo. Esse ovo ele vai eclodir. Quando ele eclodir, vai ter a ninfa. Ele vai ter aparência parecida com a do adulto. A diferença aqui dos gafanhotos é assim que eles eclodem do ovo e ficam nessa fase de ninfa, ele não tem asa. Já quando ele já está entre a fase já quase adulta, que da metamorfose dele, que ele vai trocando, aí a asa vai se desenvolvendo até chegar à fase adulta e entrar na fase de reprodução de novo. O desenvolvimento indireto com metamorfose completa, que é dos organismos chamados de holometábolos, que é metamorfose completa. Esses insetos passam por esse tipo de metamorfose e possuem desenvolvimento indireto. Da eclosão do ovo surge uma larva que se transforma em pupa, que é chamada de crisálida, e em seguida o ímago, que é a ninfa, aí atinge o estágio adulto após sucessivas mudas, crescimento que é o crescimento gradual com a troca do exoesqueleto. Um exemplo dessa metamorfose completa são as borboletas, aonde ela vai ter a fase do ovo, aí ela entra na fase
da largata, né, da larva, que é a largata, que ela vai comer. Depois ela entra nessa fase aqui de pupa, daquela fase de crisálida, que ela vai, é a fase onde ocorre a metamorfose da borboleta, que é o crescimento dele gradual. Aí vai ocorrendo o desenvolvimento. Aí a partir do momento que está pronto essa borboleta para eclodir desse casulo, ela vai romper esse casulo e vai sair um novo indivíduo que vai dar continuidade no ciclo com seus descendentes. E nós temos também os casos de animais que engravidam mesmo sem acasalar. Nós vamos ter, por exemplo, nesses organismos vai ocorrer a reprodução. Lembra lá que na aula passada a gente falou da partenogênese, que ele é um caso especial dentro da reprodução, que vão ter organismos que vão fazer partenogênese por reprodução assexuada, e tem aqueles organismos que vão realizar partenogênese por reprodução sexuada. E como essa partenogênese é um fenômeno de partos virgem no mundo animal, que já é conhecida, alguns são assexuados e não precisam de macho para engravidar. Mas o que costuma chamar atenção são os casos de animais de espécies que normalmente se acasalam. Por exemplo, o bicho-pau. As fêmeas dessa espécie australiana de inseto acasalam apenas quando querem. Elas também desenvolveram métodos que repelem o macho para que também possa se reproduzir sem a interferência dele. A questão é que a escassez desses machos que determina essa partenogênese no bicho-pau é mais que o ato sexual, que é dolorido para as fêmeas, e por isso algumas delas desenvolveram métodos criativos para fugir dos machos num período de reprodução. Aí toda a cria dessa partenogênese desses bicho-pau é fêmea, o que pode provocar um grave desequilíbrio populacional no caso das fêmeas não acasalarem com os machos. Aí nós temos também o caso das cobras, que foi detectado, né, em diversas espécies de cobra de cativeiro esse tipo de reprodução por partenogênese, mas que durante muito tempo eles acreditavam que se tratava de algo das fêmeas que faziam quando não havia macho por perto. Só que em 2012, alguns pesquisadores nos Estados Unidos descobriram 2 ninhadas selvagens de uma espécie de víbora que tinha nascido por partenogênese. No entanto, em 2015, outra equipe também de pesquisadores descobriu outra ocorrência entre essas víboras, mas os filhotes delas não sobreviveram, o que sugere que essa partenogênese não é uma forma ideal de reprodução para as cobras, aonde a metade dessas cobras elas são clonadas de suas mães, e o que faz delas altamente inatas, e a partenogênese vai causar essa mortalidade e a falta de desenvolvimento dessas espécies. Aí nós vamos ter também o peixe-serra, que também em 2015 ocorreu a primeira ocorrência, né, de parto virgem por partenogênese em invertebrado selvagem, onde nunca tinha sido presenciado, e o peixe-serra nunca tinha sido documentado praticamente nada a respeito dele sobre isso. E a descoberta ocorreu por acaso, e que por devido ao peixe-serra estar com a sua população com um índice de número de indivíduos muito baixa, né, esses biólogos ficaram preocupados com isso. E os filhotes descobertos desse peixe-serra reproduzido por partenogênese, eles eram saudáveis e seguiram crescendo até então. E temos os largatos também, que é o largato teju de Miller. No entanto, os largatos eles já fazem essa reprodução por partenogênese. Então, só que o que está de diferente aí é que alguns pesquisadores, alguns biólogos descobriram que em uma ninhada
desse largato teju, lá nos Estados Unidos, de uma ninhada de 192 adultos, eles encontraram 8 lagartos teju macho. No entanto, os lagartos teju, nessa espécie, é normal nascerem só fêmeas, não nascem macho, porque elas fazem a reprodução, elas são hermafroditas, as fêmeas desse largato. Então, toda vez que há reprodução por partenogênese nesse largato, só nasce fêmea, não nasce macho. Então, foi uma surpresa para os pesquisadores encontrarem esses 8 machos nessa ninhada de 192 adultos. E foi a primeira vez que um macho dessa espécie foi encontrado. Então, isso sugeriu que os tejus também se reproduzem de forma sexual. E a existência desses machos oferece uma pista sobre a origem dos partos virgens entre essa espécie. E eles acreditam que esses lagartos, por partenogênese, surgiram por meio da hibridização, que quando duas espécies relacionadas se acasalam, resultando de uma nova espécie. E assim, são casos especiais que ocorrem na natureza. E aqui termina nossa aula, pessoal. Até a próxima.